Agradecemos a participação, né, a presença de cada um daqueles que tem estudado a Bíblia conosco. E o tema dessa semana é Jesus, nosso irmão fiel. E a palavra irmão e fiel são duas coisas fundamentais para a gente entender quem é Deus, porque Jesus, né, sendo Deus, tornou-se humano para nos salvar. Vamos fazer uma oração para que Ele esteja conosco nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que o Senhor nos dá a cada dia. Agradecemos pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para conosco. Esteja nos conduzindo a estudar a Tua palavra. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, a gente tem que entender que, primeiro, né, que Jesus é Deus. Sendo Deus, Ele toma a decisão de nos salvar. Para fazer isso, Ele decide tornar-se um de nós. Tornar-se humano. E é por isso que a Bíblia, né, em várias passagens, chama Ele de o Filho. O Filho por quê? Aquele Filho prometido para Adão e Eva. O Filho que viria completar e resgatar a humanidade. Esse Filho, aí eu coloco o vírgula aqui, Ele é o Senhor da Glória. O que é o Senhor da Glória? É o ser divino. Senhor da Glória. Uniu duas coisas fundamentais para garantir que nossa salvação é garantida para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Hebreus 2,14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por que Jesus tinha que destruir a Satanás? Diabo significa, né, enganador. Satanás significa adversário. Destruiu o poder da morte. Por quê? Porque Deus foi quem deu a ordem para Adão e Eva que se comesse do fruto certamente morreria. Mas quem fez com que o ser humano caísse não foi Deus. Quem fez com que o ser humano caísse foi Satanás. Então Satanás usou a lei de Deus para enganar, né, Eva e fazer com que Adão aceitasse, né, e participasse da queda. Então, a morte vem como um fruto da desobediência. Então, como fruto da desobediência, Satanás aproveitou e passou a governar a terra. E aí nós podemos ver que isso está escrito em várias passagens. Nós podemos relembrar aqui quando Jesus, né, Satanás, né, tenta Jesus a cair. Ele vai e fala justamente, né, que ele é o governante daqui. Ó. Vamos ver. Está aqui em Lucas 4, né, diz que o diabo, né, verso 5, levando Jesus, né, a um alto monte, mostrou-lhe num tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo, levando a um alto monte, mostrou num tempo do mundo, deixa eu dar uma corrigida aqui. Tá. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então ele fala, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Então Satanás, ele veio tentar Jesus, mas aqui ele revela algo que nós temos que entender justamente o contexto. Por isso que Jesus tinha que vir para destruir o governo de Satanás. Satanás passou a ser o representante da humanidade. Imagina. Ele que fez o ser humano cair e agora ele passou a ser o governante da terra. Então Jesus tinha que assumir a humanidade, teve que assumir a humanidade, né, no plano da redenção, para poder substituir Adão, o que Adão não conseguiu vencer. Adão não conseguiu vencer. Por isso que a Bíblia fala aqui em Isaías 9,6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Então, esse menino é porque ele toma a decisão, né, de tornar-se humano. Mas a Bíblia explica que esse menino, né, tem algo muito importante. O principado está sobre os seus ombros. E diz mais, qual é o nome desse menino? Maravilhoso. Esse maravilhoso só pode ser usado para quem? Para Deus. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui já diz que, né, que Jesus é o Deus forte. É o conselheiro. É o maravilhoso, o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Que paz?
paz conosco. Jesus veio fazer paz, não foi com os demônios que caíram, e sim conosco, contigo. Aí eu vi uma pergunta: você está em paz com Deus? Se nós não temos paz com Deus, não importa a situação que nós nos encontremos, está tudo errado. E ainda tem mais, vai dar tudo errado. Uma hora vai dar tudo errado. Se você tem paz com Deus, mesmo dando tudo aparentemente errado, dá tudo certo. É uma contradição, né? Mas é isso. Porque se nós tivermos paz com Deus, todas as coisas serão resolvidas. Deus vai resolver. Daniel 7:13-14 fala novamente um pouco mais de quem é Jesus. Diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel estava olhando a visão de profecia. Essa profecia de Daniel 7 fala sobre os 4 animais, né? As bestas, né? Que é o leão, né? O leopardo, o urso, né? E a besta, né? Terrível, espantosa. E aí no longo disso ele mostra, né, como vai terminar a história da humanidade, e diz aqui que vai ter um grande acontecimento. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Olha aqui a palavra, Jesus mesmo se chama o quê? Filho do homem. Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias aqui? É Deus o Pai. E o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E quem é o domínio desse filho do homem? Ou de Jesus? Seu domínio é um domínio eterno. Existe domínio? Existe. Deus é quem vai dominar sobre todas as coisas. E diz que esse domínio não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Amém? Isso vai acontecer quando? Quando Jesus vier. Quando? Na segunda vinda já começa, mas se torna plenamente na terceira vinda, quando Jesus destruir todos os ímpios, junto com Satanás. Apocalipse 1:7 relata um pouco mais, né, de como Jesus vai vir. Aqui eu falo Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens. A mesma visão que Daniel viu, um filho do homem que vinha o quê? Nas nuvens. Aí aqui diz que Jesus vai voltar como é? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os ultrapassaram. A Bíblia diz, Jesus prometeu que aqueles que o traspassaram iam ver Jesus voltar na segunda vinda. Deus é maravilhoso nisso. Jesus é maravilhoso. E diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Infelizmente, né? Se lamentarão por quê? Porque terão recebido a mensagem do Evangelho. Estarão cientes, né, da promessa da segunda vinda. Estarão cientes da oportunidade que Deus deu para a humanidade. Muitos podem ter aceitado, mas eu espero que você que esteja aqui assistindo agora essa mensagem seja um dos que aceite. Deus está aguardando o último tomar sua decisão, e aí virá o fim. Levítico 25, 25 e 27 fala de Jesus como nosso Redentor. E o que significa a palavra Redentor? Vamos já entender aqui. Levítico 25, 25 e 27 fala: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente. Então a pessoa vende, né, a herança, e por causa que ele vendeu sua herança, ele perde os direitos, né, de propriedade. Diz que pode vir um parente resgatar aquilo que seu irmão vendeu. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, seja, ele pode trabalhar e conseguir o suficiente para o seu próprio resgate, então contará os anos desde a sua venda, né? Dentro de 50 anos ele tem a oportunidade de fazer com que essa terra volte para ele. E ele, por exemplo, se ele ficou 10 anos, aí ele vai contar o quê? O que está faltando. 10 anos seria 40 anos. Ele vai pagar esses 40 anos, quem vendeu, e vai tomar posse novamente. É o que acontecia em relação à terra. Só que Deus diz também que a terra, ou seja, a terra, toda a terra foi sequestrada por quem? Por Satanás. Ele sequestrou, e nós somos o quê? Reféns. Então há necessidade de alguém para que resgate a terra, resgate a humanidade. E aí a Bíblia fala em Isaías 49, 24, 25, justamente disso. Ó. Porventura tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Pergunta interessante, né? Pode-se tirar da presa ao poderoso? Quem é o poderoso aqui? Satanás. Quem é a presa? Somos nós. E quem são os legalmente presos? Nós. Por que nós somos legalmente presos? Porque nós somos presos por causa do pecado, na morte e no governo de Satanás. Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao poderoso. Então Deus vai nos tirar de quem? De Satanás. A presa do tirano escapará. Quem é o tirano aqui? Satanás. Quem é a presa? Somos nós.
Porque Deus diz, eu contenderei com os que contendem contigo. Amém? Louvado. Deus está lutando contra Satanás por você. Se você hoje está preso e você só pode na tua mente aí pedir para que Deus te liberte, peça agora. Às vezes a gente não consegue falar, mas na mente, se você falar, pensar na sua mente, Deus me liberta, Deus ele vai ouvir, ele vai entender e ele vai te libertar. Faça esse teste. E os teus filhos eu remirei. Ele diz que vem remir. Remir é a mesma coisa que resgatar. Resgatar de quê? Da escravidão que nós estamos passando. É por isso que tudo é o caos, né? Nem está acabando a pandemia, já está vindo outros problemas, né? Que agora H3N2 e agora já está tendo o tal do fluorona, que é agora a mistura, né, da influenza com o vírus, né, do coronavírus, que ninguém sabe porque como é que agora dois se tornam um. Que história é essa? Dois vírus, não vi na história, né? Dois vírus, né? Contaminando a mesma pessoa ao mesmo tempo, né? Estranho, né? Mas diz que está acontecendo. Eu espero, né, que não seja nenhuma manipulação para que isso seja possível, né? E mais pessoas sejam afetadas e mais pessoas vão morrer. Mas uma coisa eu sei, Deus vai contender com aqueles que contendem com aqueles que vão ser salvos. Quem é esse Deus? Isaías 47:4 nós já vimos, né, antes, que é um menino. Esse menino quem é? É Jesus. Isaías 47:4 diz: o nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos. No original, Senhor, a palavra é Yahvé. Yahvé significa eu sou o que sou. Né? Yahvé dos Exércitos é o Santo de Israel, o nosso Redentor. Então diz que quem é que nos salva, quem nos redime, quem nos resgata, é Yahvé dos Exércitos. E quem é esse nome? Esse é o nome que foi que quando Moisés perguntou a Deus, né, que apareceu na sarça ardente, qual era o nome? Daí ele diz, meu nome é Yahvé, eu sou o que sou. Então aqui diz que o Redentor quem é? Quem foi nosso Redentor? Jesus. Então Jesus é o que? Yahvé dos Exércitos. Isaías 41:14 diz também: não temas tu, verme de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz Yahvé, o teu Redentor é o Santo de Israel. Santo significa separado, né, de Israel. E Isaías 44:6 diz mais: assim diz o Senhor, o Yahvé, o Rei de Israel, o seu Redentor, Yahvé dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quando Deus fala que ele é o primeiro e o último, nós vamos dizer também que Jesus diz que ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o ser todo-poderoso. Então Jesus é esse Yahvé que apareceu para quem? Para Moisés, que apareceu para Abraão, que apareceu para Jacó, que apareceu para todas as pessoas, que a própria Bíblia diz que Jesus, ninguém viu a Deus o Pai. A própria Bíblia diz, né, que ninguém viu a Deus o Pai. Isso, né, a Bíblia fala, né, que ninguém, Jesus mesmo diz que ninguém nunca viu a Deus o Pai. Só ele que o revelou. Então, nós temos que entender que Jesus é esse Yahvé que veio nos resgatar. É por isso que a Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de quê? Irmão. Por que ele nos chama de irmão? Porque ele sempre foi Deus, mas sendo Deus é nosso Pai. Mas quando ele torna-se o filho da promessa, que torna-se humano, ele passa a ser o quê? Também parte da humanidade. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 2, 10, 11, que porque convinha que aquele para quem são todas as coisas. Para quem que são todas as coisas? Deus. Quem? Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mediante quem tudo existe? Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trazendo muitos filhos à glória. Ó, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas está vendo aqui? Está falando de quem? De Jesus. Ó. Porque convia que aquele para quem são todas as coisas. E mediante quem tudo existe. Trazendo muitos filhos à glória. Quem trouxe a nós a glória? Jesus. Consagrasse pelas aflições, né, o príncipe da salvação deles. Então Deus o Pai aqui fez o quê? Trouxe nós a glória através de quê? Do príncipe da salvação. Príncipe significa o quê no original? O principal. Não é que tem um rei. Príncipe significa principal. Principal, né, que dá a nossa salvação. E diz aqui, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Quem é esse um? De Deus. O quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Por cuja causa não se envergonha de nos chamar irmãos. Então quem é que está nos chamando de irmãos aqui?
Jesus ou Deus o Pai? Aqui, se a gente for ver, né? Tem hora que é Deus o Pai, tem hora que aqui é o quê? Deus o Filho. Porque assim que o que santifica, como os que são santificados, são todos um. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós passamos agora a ser o quê? Além de criaturas de Deus, filhos de Deus, nós voltamos de novo, pelo caso que Jesus morre na cruz, para ser o quê? Filhos de Deus. João 20, verso 17, Jesus diz assim. Disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. E Pai aqui é Deus o Pai, que nós reconhecemos. Mas vai para o quê? Meus irmãos. Jesus novamente frisando que nós somos o quê? Seus irmãos. Diz-lhes que eu subo para meu Pai e agora também o quê? Vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Amém? Louvado seja nosso Deus. Nosso Deus maravilhoso. Conselheiro. Ele decidiu nos salvar. Nos ama e tem satisfação, meus irmãos. Tem satisfação de nós sermos seus filhos. E aqui diz que ele não se envergonha de nós. Mas de nós quem? Daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não se envergonha, nem Deus o Pai se envergonha. Apocalipse 3,12, Jesus fala aqui, a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Coluna é o que? Base, algo que sustenta. Por isso que a Bíblia diz que, né, que a terra, né, tem colunas, ou seja, tem base, tem sustentação. Então nós também seremos o quê? Para Deus como colunas do templo. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem vencer? Você quer vencer? É hora de tomar decisões para vencer. Espero que você esteja decidido a vencer. Que Deus te abençoe na sua decisão. Apocalipse 21, 6, 7 diz, e disse mais, está cumprido. Ó, quem é que está dizendo aqui? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ó. Lá em Isaías a gente viu, né, que Deus, Yahvé dos exércitos, diz também que é o primeiro e o último. Aqui Jesus também fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ou o primeiro e o último. A quem tiver sede, quem tiver sede? Quem falou isso? Jesus. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Que coisas são essas? Tudo. Deus está dizendo tudo. Jesus está dizendo tudo. Tudo que? Tudo. Nós nem sabemos. Mas tudo que ele criou. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Para mim essa é a passagem mais importante de toda a Bíblia. É essa passagem. Para mim. Deus ser meu pai. E eu ser filho dele. Para mim. Só isso já bastou eu ter vindo à existência. Eu espero que você também ache isso tão importante. Que você seja um vencedor. Então Jesus é carne e sangue como nós. A Bíblia diz aqui em Hebreus 2, 6, 7, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? É verdade, né? Nós pecadores, falhos, né? Cheios de problemas. Mas vem a pergunta, quem é o homem para que Deus nos lembre de nós? Ou o filho do homem para que nos visite? Aí Deus, a Bíblia responde, né? Por que Deus faz isso? Porque Deus, Jesus, torna-se humano e diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coraste. Ou seja, mesmo sendo menor que os anjos, em força, em vitalidade, né? Em todas as coisas, porque nós seres humanos somos mais fracos. Mas Deus diz que ao Jesus assumiu forma humana, o ser humano agora foi o quê? Coroado com glória e com honra. Porque Jesus torna-se o Senhor da glória, torna-se humano. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Esse agora, Jesus humano, passa de novo a governar todas as coisas, porque é Deus. Louvado seja nosso Deus. Hebreus 2,9 diz, vemos, porém, agora quem? Jesus coroado de quê? De glória. Por que Jesus é coroado de glória? Só é coroado quem é rei. Só é coroado quem é Deus. Então, ele é Deus. Então, ele tem que ser coroado mesmo. De glória e de honra. Quem? Aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por causa da paixão da morte, né? Agora Jesus, ser divino e humano,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus, né, sendo Deus, não existia, né, essa possibilidade dele morrer. Ele, para salvar a nós, escolheu morrer. Ao escolher morrer, também escolheu tornar-se um de nós para poder morrer por nós. E provasse a morte por todos. Por que diz por todos? Porque se todos quisessem e aceitassem Jesus como Salvador, todos seriam salvos. Esse é o plano original de Deus. O plano de Deus, né, é que todos sejam salvos. Mas Deus cabe a sua escolha. Deus vai aceitar a sua escolha. Ele não vai rejeitar a sua escolha, seja qual for. Eu espero que você faça a escolha correta. Colossenses 2,12 diz assim: sepultados, então, o que aconteceu conosco? No batismo nós somos sepultados. Deus, né, traçou um plano que através do batismo nas águas, é aparentemente simbólico, não é simbólico, é real. Esse batismo, quando é reconhecido, né, por você perante Deus, você é o que? Sepultado. Ou seja, que sepultamento é esse? É a morte que Jesus morreu por você. Você é sepultado. Quando você volta, né? Você volta como o quê? Como ressuscitado agora pela fé. Então, é sinal claro que um dia, mesmo que você morra, Jesus vai te ressuscitar. Isso acontece pelo quê? Pela fé. Por que pela fé? Porque nós não vemos nada aparentemente acontecendo. Né? Quando você vai lá no batismo das águas, você toma um banho e dá um testemunho perante Deus. Mas a sua fé, o que é fé? Confiança, faz você dar esse testemunho. E Deus aceita esse testemunho como algo verdadeiro. E diz agora que no poder de Deus, agora Jesus promete que mesmo você estiver morto, Ele vai te ressuscitar. Louvado seja nosso Deus. Filipenses 2:6-8 diz assim: Jesus, sendo em forma de Deus, no original forma é morphe, né? Ou seja, a forma, ou seja, toda a substância, a característica de Deus, Jesus é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê? Ao tornar-se humano, ele não usou o poder dele divino para si próprio, né? Como se fosse a forma, né, apropriada de se viver como ser humano. Porque, como ser humano, nós não podemos viver como Deus. Né? Então, Jesus ia viver como um ser humano, igual a nós. Então, ele não usou os poderes divinos dele para ele mesmo. Mas ele o que fez? Esvaziou-se a si mesmo. Significa esvaziar. Você está com um copo cheio, você tira. Que copo cheio é esse? A divindade. Jesus é divino. Como é que ele consegue se esvaziar? Nós não sabemos. Isso é um grande mistério. Mas ele passou durante 33 anos aqui, vivendo como um ser humano, como um carpinteiro. Teve fome, foi ao banheiro, né? Se feriu, passou todas as coisas. Suou. Tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Semelhante não é igual. Por que não é igual? Porque Jesus é 100% humano. Ele viveu como humano perfeitamente. Mas, além de ser humano, ele também é divino. Então, é por isso que é semelhante. Semelhante não é igual. Achado na forma de homem, o que Jesus fez? Humilhou-se a si mesmo. Né? E sendo obediente até a morte. Morte de cruz. Por que Jesus aceitou a morte? Ou traçou a morte? Porque nós havíamos pecado. E nós temos que morrer. Que morte? Morte eterna. A morte que Jesus morreu na cruz, não se enganem, não foi aquela morte simples que nós morremos, que é a morte que nós morremos hoje. Nós morremos que morte? Para ser julgados. A morte que Jesus morreu na cruz é a morte eterna. Ah, mas Jesus morreu a morte eterna. Segunda morte. Mas como é que Jesus voltou? Porque Jesus é Deus. Só Deus podia fazer isso. Um anjo não ia conseguir fazer isso. Outro ser humano não ia conseguir fazer isso. É por isso que só havia uma solução que Deus fez. Ele tinha que tornar-se humano para poder morrer e ressuscitar. Porque imagine, Jesus morresse e a gente fosse para o céu e Jesus não estivesse lá. Para mim não tinha sentido, não. Agora Jesus ressuscitar, para mim tem todo sentido. Agora já estou motivado para encontrar com Jesus. E ainda mais, Jesus já está conosco aqui pelo Espírito Santo. Já está com você, se você quiser. Então aqui diz que Jesus, Hebreus 4,15, faz, porque não temos um sumo sacerdote. Jesus é o quê? É o nosso sumo sacerdote. O que é sacerdote? Quem intercede por nós. Perante quem? Perante ele, porque ele é Deus, perante o Pai e perante o Espírito Santo.
que não possa nos compadecer das nossas fraquezas. Então ninguém pode dizer agora que eu não consigo vencer, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Ó, Jesus diz a Bíblia que ele foi o quê? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo o quê? As tentações todas que você teve, Jesus teve? Não é na quantidade, mas e sim é na intensidade e na qualidade da tentação. Satanás sabia que a tentação que ele faz para mim não é igual a de Jesus. Nem se engane. A nossa é muito mais fraca, ainda tem mais. Nossa, é com o Espírito Santo conosco, nos protegendo e nos orientando, se a gente quiser. A de Jesus, ele teve que vencer o quê? Sozinho. Igual Adão, tinha que vencer sozinho. Jesus venceu sozinho. Tentação. Por quê? Por mim e por você. Para que ele pudesse dar o quê? Uma nova natureza para mim e para você. Hebreus 2,18 diz, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Padecer é sofrer. Pode agora socorrer os que são tentados. Então Jesus sabe como Satanás trabalha, como Satanás tenta, sabe? Porque Jesus é Deus. Jesus sabe tudo o que é o mal, sabe? Mas ele não é tentado pelo mal, como diz a Bíblia. Deus não é tentado pelo mal. Está lá em Tiago, né? Vamos até ler aqui, ó, que alguns dizem, Deus fez isso comigo, Deus está fazendo aquilo. Essa pandemia é Deus que fez, é Deus que mandou, né? É Deus que... A Bíblia diz claramente que Deus não faz mal, nem é tentado pelo mal. Ninguém diga aqui, ó, está escrito claramente aqui, Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Jesus não tenta a gente não, né? Mas cada um é tentado quando é atraído e encontrado pela sua própria concupiscência. Quem é que traz essa concupiscência? Satanás. Ele vê nossas fraquezas, né? E vai trabalhando nela para que a gente caia. Mas aí Jesus pode nos socorrer? Pode te socorrer, se você pedir para ele. E às vezes você nem consegue pedir como falando, ó, mais audível, mas você pode pedir em pensamento. Deus vai te ouvir e vai. Os grandes momentos de oração, às vezes, tem que ser feito o quê? Pela mente. Ore sem cessar a Deus o Pai pela sua mente, para que Deus, né, te atenda. Hebreus 9, 24, 28 diz assim, porque Cristo, o que é que ele fez? Não entrou num santuário feito por mãos. Então existe um santuário que é santuário, lugar onde Deus habita. Figura do verdadeiro. Então o santuário terrestre é só uma figura, ou seja, só um desenho. Porém, ele entrou qual? No santuário verdadeiro. Onde? No céu. Alguns dizem que não tem santuário. A própria Bíblia fala claramente do santuário. Entrou no santuário para comparecer por nós perante a face de Deus. Quem? Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Nem também para si mesmo entrou. Jesus se ofereceu muitas vezes? Não. Como sumo sacerdote cada ano, ele tinha que entrar, um sumo sacerdote, com sangue alheio. Ele tinha que matar um animal e entrar lá no lugar santíssimo. De outra maneira, é necessário, né, Jesus morrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas nós não vemos isso acontecer. A salvação nossa é garantida por a morte de Jesus uma só vez. Diz aqui, ó, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou Jesus que para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, ele garante que o pecado vai ser aniquilado. E como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Tem reencarnação? Não. Só existe o quê? Ressurreição. Quantas vezes você morre? A Bíblia diz claramente, uma vez somente. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então as pessoas que morreram já foram para o céu? Não. Quem morreu não foi para o céu, não. A não ser que Jesus ressuscitou, como Moisés. O resto, que não foi ressuscitado, não foi para o céu. A Bíblia diz que você vai vir o quê? Um juízo. Que juízo é esse? Quem está fazendo parte desse juízo? A Bíblia diz que são os anjos. E Jesus diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez. Para que Jesus vai aparecer? Sem pecado aos que esperam para a salvação. Quem são esses que esperam a salvação? Os que morreram crendo em Jesus e foram julgados, né, aqui e foram considerados, né, salvos. E os que estavam vivos, estarão vivos na segunda vinda de Jesus. Jesus vai aparecer o quê? Na segunda vinda. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra claramente como será o plano da redenção. Jesus foi aperfeiçoado, a Bíblia diz, por meio dos sofrimentos.
Mas é necessário Jesus sofrer? Não, não é necessário Jesus sofrer, não. Consigo pensar, não, Jesus tinha que sofrer, não. Se Adão não tivesse aceito o pecado, Jesus não teria vindo. E aí, ia acontecer conosco? Nós já continuaríamos sendo filhos. E o que teria acontecido com Eva? Não sabemos. Deus tinha dado outra solução. Então não era necessário que Jesus sofresse, não. Quem fez que trouxe o sofrimento para a humanidade não foi Deus, foi Adão e Eva. Mas uma vez que Adão e Eva trouxe esse sofrimento, Jesus escolheu aí sim sofrer conosco para nos salvar. Hebreus 2, 14, 15 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, Jesus também participou de carne e sangue, sim. Alguns pensam que Jesus só tinha aparência de humano, né? Como uma sociedade teosófica, né? E outras sociedades secretas, né? Que traçam teorias dizendo que Jesus só imitava ser humano, que ele não morreu, e várias conversas, né? Aí, se ele não só imitava ser humano, o plano da redenção está totalmente perdido. Aí, daqui a pouco, eles vão ter que dizer que não tem pecado, né? Tem que de uma coisa errada leva a outra errada. Então, a Bíblia diz claramente que Jesus, hein, assim como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha em pé da morte. Então, Jesus morreu? Morreu. Havia necessidade de morrer por nós, por mim, por você, para que você tivesse esperança hoje. Para que Jesus vencesse quem? O diabo. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, nós estávamos, agora não mais. A Bíblia diz aqui em Hebreus 5, 7 e 9, isso, o qual nos dias da sua carne, como humano, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte. A gente não vê Jesus, né? Lágrimas, clamor e orações, porque ele fazia o quê? De forma secreta. Mas Jesus fazia por nós. Ainda que Jesus era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então Jesus, quando traçou o plano de redenção, sabia que ia passar por todas essas dificuldades. Ter que ser obediente. Imagine, sendo Deus, você ter que obedecer agora ao Pai, né? E ser guiado pelo Espírito. Jesus sendo Deus. Mas esse era o caminho. E ele escolheu isso. Sendo ele consumado, veio a ser a salvação eterna, a salvação para todos que lhe obedecem. Agora, então, nós agora temos que decidir fazer o que? Obedecer a Jesus. A decisão da obediência não é baseada no nosso sentimento e nossa emoção. Porque nosso sentimento e emoção quer o quê? Desobedecer a Deus. Você não quer obedecer a Deus. Mas a decisão sua tem que ser na sua mente ou verbal. Senhor, eu quero te obedecer. Se você tomar essa decisão agora, pode saber que sua vida vai mudar. E toda vez que você disser, Senhor, eu estou cometendo erro aqui, estou começando a falar, mas eu quero ser livre. Eu quero ser obediente a ti. Se tu fizer isso, o Espírito Santo vai vir para te guiar. E uma hora, pode ter certeza, Deus vai te libertar. Porque Ele é todo poderoso. É por isso que Jesus, meus irmãos, não desistiu de você nem de mim. Jesus diz aqui em João 19, 29, 30, diz algo maravilhoso. Estava, pois, ali, né, Jesus, né, sofrendo, apanhando. Né, colocaram um vaso cheio de vinagre, né, e encheram de vinagre uma esponja. E pondo a esponja no ensopo, fizeram chegar vinagre à boca de Jesus. Imagina Jesus sofrendo, com sede, você com sede. E Jesus tomou o vinagre e disse, o quê? Está consumado. O que está consumado? Ele falou para quem? Voz audível. Para quem? Para Satanás ouvir. Olha, eu garanti a salvação da humanidade. Eu venci você, Satanás. Eu vou aniquilar você e a morte. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor para meus filhos. Inclinando a cabeça, Jesus entregou o Espírito. Isso aqui é emocionante, meus irmãos. Jesus fazer isso por nós. E lá em Salmo 69, 21, meus irmãos, está lá escrito o que vai acontecer. Por isso que, meus irmãos, a Bíblia é a verdade. Eu hoje, cada vez mais, eu tenho certeza. O que está escrito é a verdade. Olha o que diz aqui. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre, meus irmãos. Quantos anos foi escrito? Davi escreveu isso antes de Jesus. Deus dando os detalhes. Para que você entender que aquilo que está revelado na palavra de Deus é a verdade. Olha o que diz mais aqui, Salmo 22, 16, 18.
Pois me rodearam cães. Agora eu dei a passagem, né, que a Bíblia diz que vão ficar fora os cães em Apocalipse. Uma hora eu vou trazer isso também à tona. Aqui fala rodear os cães. Quem são esses cães? Né? Muitos profetas que estavam sendo guiados por demônios. Muitos, né? Não é profetas, não. Os líderes da época que estavam condenando Jesus. Cães, né? E também, né, os soldados romanos, um ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me a mão e os pés. Olha, está aqui escrito. O que aconteceu com Jesus? Alguns sem dúvidas que amarraram os braços de Jesus e não traspassaram. Está aqui escrito, meu irmão. Traspassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, meus irmãos. Salmo 22. Se você ler lá na Bíblia, fizeram justamente isso. Foram, né, dividir, fizeram um sorteio, depois viram que a roupa era uma peça boa, então eles fizeram um sorteio. Lançaram sorte sobre a minha roupa. Isaías 53, 2 a 5 diz assim de Jesus. Porque foi subindo Jesus como o quê? Como um renovo. Renovo é algo que tinha uma raiz que você cortou. Quem era essa raiz? Israel. Mas Israel quase foi destruído, né? Mas Jesus ficou ainda. E Jesus é o renovo. Mas Jesus era um renovo o quê? Como a raiz de uma terra seca, né? Muita dificuldade Jesus veio. Antes de Jesus nascer já estava Satanás usando Herodes para tentar matar Jesus. Não tinha beleza nem famosura. Então Jesus não é essa pessoa de olhos azuis, né? Pele clara, né? Cabelo loiro, né? Com a aura, né? Que as pessoas mostram, não uma pessoa, né, caucasiana, né? Seja ali da Europa. Não, Jesus, se tiver aparência mais parecida comigo, né? Se bem que eu sou descendente de africano, mas também sou descendente de árabe. Jesus talvez mais parecido com os árabes do que você imagina, né? Porque os árabes são descendentes de Sem, assim como Jesus. Mas não tinha o quê? Nem beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, para Jesus, não havia boa aparência nele para que eu desejasse. Jesus não era o galã, né? Era um carpinteiro. Mas era o quê? Carpinteiro? O criador de todas as coisas. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. Por quê? Porque Satanás fez questão que Jesus fosse rejeitado e desprezado. Homem de dores experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, né? Quando é que você esconde o rosto de alguém? Porque você vê essa pessoa, não vou nem dar atenção para ela. Era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente o que Jesus fez? Tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Quais? Espirituais, físicas, tudo que você imaginar. As doenças, né? As nossas dores levou sobre si. Quais? Todas. Mentais, físicas, espirituais. Todas. Nós o reputávamos por Jesus por quê? Por aflito. Quando foram matar Jesus, diz, olha, ele deve ter feito alguma coisa errada. Ferido de Deus e oprimido, né? Mas ele foi ferido por causa de quê? Das nossas transgressões. Moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidade é o quê? Pecado, transgressão da lei de Deus. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Louvado seja nosso Deus. Jesus não desistiu de você por causa do sofrimento, não. Por isso que aqui em Hebreus diz que Jesus, Hebreus 12 fala, nós temos que o quê? Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Temos que deixar todo embaraço e pecado que nos rodeia. Você quer isso? Deixar todo embaraço e pecado. Sem Jesus você não consegue fazer, não. Por isso que diz aqui que nós temos que, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, tem que olhar para Jesus, não para você, nem para os seus defeitos, não. Considerai, pois, Jesus foi aquele que suportou o quê? Contradições dos pecadores contra si mesmo. Jesus sofreu para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não desanime, meu irmão. Não desista. Se você ainda não começou a lutar, comece agora, porque nós estamos no tempo do fim. É só ver as coisas que estão acontecendo agora. Quando se tira a liberdade das pessoas, das populações, é porque o sinal do fim está muito perto. Efésios 4, 1 a 3 diz, rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. Paulo fala isso aqui. Estava sendo preso, Paulo. Que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Que vocação? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Suportando o quê? Aqueles que amam a Deus. Tem que suportar uns aos outros, como irmãos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Paz aqui entre irmãos. Quem são esses irmãos? Aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Às vezes não vamos ter paz com aqueles que não aceitam Deus, não. Dificilmente vai ter paz com aqueles que não aceitam a Deus. A paz que Jesus está falando aqui é entre aqueles que aceitam a Deus. Cristo veio à Terra, tomando sobre si a humanidade, constituindo-se representante do homem, para mostrar no conflito com Satanás que o homem, tal como Deus o criou, unido ao Pai e ao Filho, poderia obedecer a todo reclamo divino. Jesus criou, sabe o que, meus irmãos? Criou uma nova natureza, que a nossa natureza pecaminosa não dá para ir para o céu. Ele criou a nova natureza, é como se fosse o quê? Um experimento. Jesus tornou-se um experimento para criar uma nova natureza. E essa nova natureza ele dá para você. Quando? Quando você aceita ele como Senhor e Salvador. E essa nova natureza vai lutar contra essa velha natureza e uma das duas vai vencer. Se vencer a natureza que Deus te dá, você vai estar na eternidade com ele. Você nunca mais vai pecar. Porque Deus te dá uma natureza o quê? Sem pecado. Que pertence a quem? A Jesus. Deus aqui, ó, eventos finais, diz assim. Deus não tem impedido, meus irmãos, que os poderes das trevas levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar. O que está tendo toda hora, né? Pandemias, né? É influenza, é toda hora gripe da SARS, vaca louca, toda hora é um problema, né? Sabe o quê? Porque Deus não tem impedido que os poderes da treva, quem é os poderes da treva? Satanás e as sociedades secretas, sindicatos e confederações. Levem avante a sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes de vida e nutrição, como um veneno fatal. Por isso que nós estamos sofrendo. Cada hora, né, a gente está tendo até reinfecção de Covid. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre o quê? Epidemias. Quem é que está por detrás dessa epidemia? Satanás junto com as pessoas que trabalham para ele. Tem pessoas manipulando o ar, desenvolvendo venenos? Tem, pode ter certeza. Tem pessoas fazendo isso para Satanás. Essas coisas são resultados das gotas da taça da ira de Deus. Por que Deus permite? Porque para as pessoas se alertar, despertar que tem alguma coisa errada acontecendo. Que estão sendo borrifadas na terra. Constitui apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. Coisas mais difíceis vão acontecer. Mas, concluindo, a Bíblia diz aqui, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Amém? Você quer se esconder em Jesus? Em Deus? Direis do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Eu confio em Deus. Você também está convidado a confiar em Deus. Porque se você confiar, ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha a peste aqui. Pandemia é uma peste. E quem é esse laço passarinheiro? As armadilhas que Satanás faz para te destruir. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. O que é a verdade? A palavra de Deus. Será o que? Nosso escudo. O escudo é uma proteção. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nós temos tendo terror de noite? Temos. Às vezes tem gente que não consegue, nem sabe se consegue levantar de manhã. Nem da peste que anda na escuridão. Aí a peste está se espalhando na escuridão. Nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos erros. Isso aqui vai acontecer quando? Vai chegar um tempo onde que vai vir um decreto, onde vai ser estabelecido um governo mundial e as pessoas terão tomado sua decisão em relação a Jesus. E aí terão dois grupos. Esse grupo que se firmar em Jesus, Jesus vai proteger. Vai estar acontecendo tudo que você imaginar de ruim. Agora está acontecendo e atingindo a todos, né? Mas nesse tempo, quem for do povo de Deus não vai ser mais atingido. Louvado seja nosso Deus. Nós vamos estar só acompanhando os acontecimentos. Vamos estar sofrendo? Vamos. Diz que 10 vão cair, né? 1000 de um lado e 10.000 do outro lado. Mas nós vamos seguir em frente. Porque grande e poderoso é o nosso Deus. Você quer ser vencedor? Então tome a decisão agora. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ser mais. Que Deus te abençoe na tua decisão. Já desejo a ti um bom fim de semana e um feliz sábado. Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta. Ao pôr do sol do sábado.
Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.